Quem diria, rapaziada, um anime e mangá tão famoso que nem Jujutsu Kaisen, que era comentado por todos os canais de cultura pop, cultura geek, de mangá e anime. Ninguém mais fala sobre, parece que a obra simplesmente nunca existiu. E eu irei falar nesse vídeo o porquê disso ter acontecido, que antigamente, nossa, eu lembro, cada capítulo que lançava quando tava naquela, tanto na luta contra o Gojo, contra o Sukuna e a luta final entre o Sukuna, todo capítulo era um hype absurdo, muito grande mesmo. E também vou falar nesse vídeo porque é minha trajetória com o Jujutsu Kaisen, o que é que eu acho dessa obra. E rapaziada, aproveita e já comenta se vocês gostam ou não de Jujutsu Kaisen, se vocês ainda veem pessoas comentando tudo mais. Então já aproveita aí, se inscreve no canal e deixa o like, isso me ajuda muito, você não tem noção. Me ajuda demais. Meu nome é Matheus Molinari, você está no canal Molinari Geek. E sem mais enrolação, vamos para essa análise. E rapaziada, sendo sincero com vocês, eu até pensei em fazer um roteiro que praticamente todos os meus vídeos têm roteiro. E se não, eu vou mais no freestyle mesmo. Falar agora, antes de falar, explicar o porquê desse fenômeno ter ocorrido, de Jujutsu Kaisen meio que ser esquecido. Não que ele foi obviamente esquecido, mas que ninguém mais comenta como estava antes. Eu vou falar um pouco da minha trajetória e porque que eu acho que o Jujutsu Kaisen tem uma subida tão grande, uma descida tão grande também, e depois subiu de novo e por fim sumiu completamente do mapa. Primeiro vamos lembrar de quando o anime de Jujutsu Kaisen lançou. Foi na época da pandemia. E não tava tendo grandes animes, era mais os antigos. Por exemplo, Naruto, One Piece, tava todo mundo acompanhando. Lançando Jujutsu Kaisen, que tem uma animação bonita, tem poderes legais, tem uma temática que todo mundo gosta, que é coisa de maldição, espírito, esse tipo de coisa. E eu lendo mais, um dos principais fatores é Satoru Gojo. Então vamos ser sinceros, a fandom, a comunidade dos animes não pode ver um personagem forte que já hypa. E o Satoru Gojo era a exata representação disso, um personagem muito forte. Então o anime caiu na graça do povo, mesmo eu achando a primeira temporada bem mediana, sabe? Poucos momentos realmente interessantes, fez bastante sucesso, eu acho que por conta mais da pandemia e a gente tá carente de excelentes sobras, sabe? Aí todo mundo já partiu pro mangá, tudo mais. E aí vem agora que eu vou falar da segunda temporada. E olha, vou ser sincero com vocês, eu não tava dando nada pra segunda temporada. Eu não cheguei a ler o mangá nessa época nem nada. Eu falei, ó, eu esperei os episódios lançarem, não assisti um por semana. Eu prefiro assim, pra mim eu acho um saco ter que esperar uma semana pra lançar um. Gosto de assistir, qual é o nome? Logo tudo de uma vez, eu assisto no meu tempo, sabe? E é isso. Então, muito bom mesmo, muito bom, pra mim isso me surpreendeu. Começa com mostrando um pouco do passado do Gojo do Geto, por que o Geto ficou do mal. Ah, perdão, antes disso teve o filme do Jujutsu Kaisen, o Jujutsu Kaisen Zero, que eu também achei excelente, e a animação muito boa, e o Yuta também roubou a cena. Toda a história do Yuta achei espetacular. Voltando então pra segunda temporada. O Toji pra mim é um excelente vilão. Ele bolando aquele plano pra conseguir derrotar o Gojo. O Gojo depois dando a reviravolta e conseguindo matar o Toji, pra mim foi genial, muito bom. E vem pra mim que é um dos ápices de Jujutsu Kaisen, que é o arco de Shibuya. Que olha, eu que eu tava assistindo, eu não conseguia parar de assistir. Era um episódio atrás do outro, assistindo. Muita luta boa, expansão de domínio pra mim, que é como se fosse uma Bankai, vamos ser sinceros. Jujutsu Kaisen se inspira muito em Bleach nesse quesito. E olha, muito bom. O término da temporada é excelente, então o arco de Shibuya foi um dos auges. E outra coisa que faltou importante foi a abertura. O Special, alguma coisa, não vou lembrar o nome agora, fez com que explodisse, viralizasse muito. Aí muita gente foi correndo já direto pra saber o que vai acontecer no mangá, né? Aí que eu notei a primeira queda da obra em si de Jujutsu Kaisen, que no mangá tava tendo o jogo do abate, né? O arco do jogo do abate. Que alguns podem até me criticar, falando, não, mas tem momentos bons. Vamos ser sinceros, vocês só se lembram do Kashimo, do Hakari e só. Praticamente mais nada desse arco acontece de importante. E é muito chato. Muito personagem, por exemplo, aquela lá, a Yuki, que era uma caçadora grau especial. Faz nada. É derrotada de forma patética, entendeu? Esse arco deixou muito a desejar. E nos poderes com as explicações gigantes, que tava realmente maçante de se acompanhar, de se ler. Mas aí, qual foi a virada de chave? Outra coisa, vai ter spoilers nesse vídeo. Provavelmente eu vou deixar no título do vídeo, mas vai ter spoilers. O Sukuna, qual o nome, consegue possuir o corpo do Megumi. Aí todo mundo me lembra que, meu Deus, todo mundo começou a postar que isso aconteceu e todo mundo começou a acompanhar.
Foi então que acho que depois de uns capítulos, finalmente ia começar a luta, que pra mim é uma das melhores lutas dos mangás. Eu não sei direito todos os tempos, mas é uma, com certeza, tipo, no mínimo, top 30 de toda a história dos mangás, tá? Que é o Gojo contra o Sukuna. A tão polêmica luta contra o Gojo e contra a Sukuna. Falando então, eu vou obviamente contar tudo que aconteceu na luta entre Satoru Gojo e o Sukuna, mas vou falar um pouco em breve, porque pra mim é um dos auges do mangá, isso sem dúvida nenhuma. Porque vamos ser sinceros, quando tem luta de dois personagens que a gente tava muito hypado pra ver, sempre o mangá, a popularidade vai crescer muito. É só observar o fenômeno que é Shumatsu. Sério, todo capítulo, mesmo que a luta esteja indo bem, quer dizer, depende da luta. Tem lutas também que, dependendo da qualidade, tem pouco hype, mas sempre tem o hype. Isso, vamos ser sinceros. E olha, desde o início da obra, quando o Itadori pergunta pro Gojo quem ganharia numa luta, ele ou Sukuna, desde o primeiro confronto deles, que é lá, se não me engano, já no primeiro episódio ou no segundo, não lembro agora ao certo, que eles já se enfrentam, tem todo esse hype, esse clima pra luta dos dois. Não, mas o Gojo falando, quem que vai ganhar? Ele, pode deixar que eu ganho. No final, todos sabemos o que aconteceu. A morte do Satoru Gojo. Eu não vou entrar em questão da polêmica se teve muito roteiro. Obviamente teve roteiro, né? Porque é uma obra de ficção. Mas pra mim o Sukuna ganhou com o que ele tinha e é o poder dele. Vocês estão reclamando dele usar os próprios poderes. Pra mim, isso não faz o mínimo de sentido. Então, acabou a luta e aí começou, o Sukuna voltou com o corpo dele era Heian, o auge dele. Aí começou aquela luta, tipo, que eu gostei bastante, que é como se fosse, tipo, o chefão final de um jogo, sabe? Aí vem vários personagens lutando. Personagens que a gente nem lembrava lutaram contra o Sukuna. Pra mim isso eu gostei demais. E cada capítulo que saía era geral comentando como que esse personagem ia lutar com ele, não sei o que. O dano que causou, sabe? Foi muito, muito bom mesmo de acompanhar naquela época. Mas aí chega nos fatídicos últimos capítulos da obra. Que aí vem o verdadeiro, entre aspas, sumiço do mangá. Aí tem a revelação, acho que a maior teoria que tinha acerca da obra, que foi revelada nos últimos capítulos, foi... Essa não necessariamente foi revelada nos últimos capítulos, mas foi bem perto do final, que era que, sim, o Itadori era um descendente do Sukuna, isso meio que a gente já sabia, mas se concretizou, e a outra era a volta da Nobara. E sim, a Nobara voltou e foi uma das principais responsáveis por derrotar o Sukuna. Aí acaba o capítulo. Lembro que muita gente teorizava na época que sim, os vilões, as maldições iam conseguir ganhar. Mas pra mim eu duvidava muito, já que é uma obra da Shonen Jump. Então, olha, muito difícil ter esse final trágico, entre aspas. Os mocinhos tinham que ganhar. E uma coisa que muita gente reclamou desse final foi: Sukuna foi meio que derrotado, virando aquela moeba esquisita. E aí o Itadori falando com ele, o Megumi ficou vivo, muita gente criticou isso, queria que o Megumi tivesse morrido, e que faria sentido. E outra coisa que vi muita gente falando, não, agora o Sukuna foi derrotado, o vilão principal vai ser o Geto. Que ninguém tava acreditando que o Yuta tinha derrotado o Geto. Não, o Geto, me confundi agora. O cérebro lá que dominou o Geto, o Kenjaku, isso, o Kenjaku tinha dominado e não ia falar que manipulou, não sei o que, não. Ele só foi morto, acabou, sabe? Isso é uma das maiores críticas também que as pessoas fizeram. E acabou com o final feliz. Todo mundo feliz, acabou, e é isso, entendeu? E depois que acabou esses capítulos, ninguém mais comentou, só falou, nossa, que ruim, que mangá ruim. Porque é sempre assim, tem um final ruim, então a pessoa que amava a obra, nossa, odeio, nunca mais vou falar sobre. E acabou a obra, entendeu? Foi isso, e tipo, ninguém mais entrou no assunto da obra, sim, de Jujutsu Kaisen. E uma das principais fatores agora, na minha opinião, por que Jujutsu Kaisen foi esquecido, é que o pessoal abre os olhos que Jujutsu Kaisen não tem nada demais. É uma obra legal, divertida, sabe? Você consegue se divertir assistindo, lendo. Mas, pra mim, é um Bleach, tipo, é meio que um Bleach. Você pega Bleach, você pega alguns elementos e joga, como se fosse o multiverso do Bleach, sabe? E não tem tanta identidade, sabe? E ainda mais com esse final, que decepcionou muita gente. Por que vai comentar, sabe? Passou o hype, entendeu? O que o fandom queria, a comunidade queria, não vai acontecer. Tem aquela teoria que no final mostra mais um dedo do Sukuna, que vai ter uma continuação. Eu duvido que vai ter uma continuação, mesmo o Jujutsu Kaisen vendendo bastante. Eu não acho que vai ter uma continuação tipo Boruto ou Dragon Ball. Mas é isso, o Jujutsu Kaisen é uma obra que dá pra se divertir. Vai lançar a terceira temporada, a gente vai estar com uma animação absurda, vai melhorar. E muito jogo do abate, que é muito arrastado no mangá.
E rapaziada, já comente o que vocês acham de Jujutsu Kaisen, se vocês querem mais vídeos sobre essa obra. Então aproveita, se inscreve, deixa o like, que isso me ajuda muito, muito mesmo. E obrigado a todos que assistiram até o final, tamo junto e falou!